Olá, boa noite. Adolescente é assassinado a tiros no bairro do Coroadinho, em São Luís. Tribunal Superior Eleitoral determina novas eleições municipais em Bacabal. Instituto Data-M divulga pesquisa de intenção de votos de eleitores de Buriticupu para governo, Senado e Presidência. Sancionada a lei que regulamenta a Rádio Poste em ato no Palácio dos Leões. E ainda, exposição com fotografias em preto e branco mostra a beleza e a tradição da história do boi de Maracanã. Um carro pegou fogo na tarde desta quarta-feira na Avenida Guaxenduba, aqui em São Luís. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada após uma colisão entre dois carros. Um deles teve uma pane elétrica e pegou fogo. Os dois condutores não se machucaram e um dos veículos sofreu perda total. A polícia de Caxias continua as investigações sobre o caso de um homem que morreu após ter a motocicleta levada por bandidos no centro da cidade. O crime aconteceu na noite de ontem. Veja na reportagem de José Carlos. Manuel Sudário de França, de 45 anos de idade, morador do bairro Fazendinha, acabou se tornando mais uma vítima da violência que assusta os caxienses. Ele teve a motocicleta tomada por assaltantes. Manuel Sudário passava por esta rua quando foi surpreendido pelos bandidos. Um deles sacou uma arma e anunciou o assalto. Enquanto entregava a chave da motocicleta, a vítima foi surpreendida por um tiro e não resistiu. O homem foi levado pelo Serviço Móvel de Urgência até a UPA, no bairro Pirajá. A polícia continua as buscas pelos bandidos que tiraram a vida da vítima. O caso é tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Durante a noite, a pessoa que estava na companhia do seu Manuel registrou a ocorrência no plantão central e informou que eles estavam ali nas proximidades da rua Arão Reis quando foram abordados por dois indivíduos. O seu Manuel entregou a moto, mas ele fez um movimento para pegar o capacete e um dos assaltantes fez um disparo contra ele. Em consequência desse disparo, ele foi levado para a UPA, mas terminou por falecer. Duas pessoas morreram após um acidente na manhã de hoje nas proximidades do povoado Morro do Chupé, na BR-230. As vítimas foram identificadas como Raimundo Nonato e Erisvaldo. Eles saíram de Serrolândia, no estado da Bahia, para fazer entrega de bolsas no município de Balsas, quando a caminhonete em que eles viajavam foi esmagada por uma carreta. A Polícia Rodoviária Federal segue investigando as causas do acidente. A seguir, Instituto Data-M divulga pesquisa de intenção de votos de eleitores de Buriticupu. E ainda, sancionada a lei que regulamenta a Rádio Poste em ato no Palácio dos Leões. Uma nova pesquisa foi divulgada hoje pelo Instituto Data-M com a intenção de votos dos eleitores da cidade de Buriticupu. Acompanhe. O Instituto Data-M perguntou: o senhor ou a senhora aprova ou não aprova o governo Flávio Dino? 60,7% dos entrevistados disseram que aprovam, 36,6% não aprovam, 2,7% não souberam ou não responderam. Para a pergunta se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para o governador do Maranhão? 33,6% disseram votar em Flávio Dino, 17,4% em Rosiana Sarney, 2% em Roberto Rocha, 0,7% em Eduardo Braide, 2% nenhum candidato, não souberam ou não responderam 44,3%. Para a pergunta e se os candidatos a governador do Maranhão em 2018 fossem aqueles listados abaixo, em qual deles o senhor ou a senhora votaria se a eleição fosse hoje? 48,3% em Flávio Dino, 35,6% em Rosiana Sarney, 3,7% em Roberto Rocha, 3,4% em Eduardo Braide, 0,7% em Maura Jorge, 0,7% em Ricardo Murá, 4% nenhum deles, não souberam ou não responderam 3,7%. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em qual deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum para governador do Maranhão? Rosiana Sarney,
38,6%. Flávio Dino, 21,8%. Roberto Rocha, 15,4%. Eduardo Braide, 11,1%. Ricardo Murá, 4,7%. Maura Jorge, 3,4%. Poderia votar em todos, 1,3%. Não souberam ou não responderam, 3,7%. O Instituto DataM também perguntou: nas próximas eleições, o senhor ou a senhora terá direito a votar em 2 candidatos a senador. Sendo assim, para qual destes pré-candidatos o senhor daria o seu primeiro voto para senador? 28,5% disseram votar em Edson Lobão, 19,1% o Everton Rocha, 14,1% Sarney Filho, 6% Elisiane Gama, 4% Alexandre Almeida, 3% dos entrevistados em José Reinaldo Tavares, 20,8% nenhum deles, não souberam ou não responderam, 4,4%. E para qual destes pré-candidatos a senador o senhor ou a senhora daria o seu segundo voto? 21,5% disseram votar em Sarney Filho, 15,4% em Everton Rocha, 11,4% em Edson Lobão, 8,7% José Reinaldo Tavares, 4,7% Elisiane Gama, 4,4% Alexandre Almeida, 23,5% nenhum deles, não souberam ou não responderam, 10,4%. Para a pergunta em qual destes pré-candidatos a senador o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum, 30,2% disseram não votar em Sarney Filho, 25,2% Edson Lobão, 12,4% José Reinaldo Tavares, 7,7% disseram não votar em Alexandre Almeida, 7% em Elisiane Gama, 3,7% em Everton Rocha, 0,3% poderia votar em todos, não souberam ou não responderam, 13,4%. O senhor ou a senhora votaria num candidato a senador apoiado pelo governador Flávio Dino? 38,3% disseram que votariam com certeza. 30,5% disseram poderiam votar. 30,2% não votariam de jeito nenhum. 1% não souberam ou não responderam. Para a pergunta, o senhor votaria num candidato a senador apoiado pela família Sarney? 20,8% dos entrevistados disseram que votariam com certeza. 35,6% poderiam votar. 42,6% não votariam de jeito nenhum. 1% não sabem ou não responderam. O Instituto DataM também consultou aos eleitores quanto ao voto para presidente da República. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria, caso os candidatos fossem estes? 22,5% dos entrevistados disseram votar em Ciro Gomes, 18,8% Jair Bolsonaro, 15,4% Marina Silva, 5,7% Geraldo Alckmin, 5% Jacques Wagner, 2,3% Fernando Collor de Mello, 1,3% Rodrigo Maia, 0,7% Henrique Meirelles, 0,3% Álvaro Dias. Não sabem ou não responderam, 6,7%. O Instituto DataM realizou a pesquisa no período de 7 a 8 de junho de 2018 no município de Buriticupu e ouviu 298 entrevistados. Foi sancionado nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta o serviço conhecido como Rádio Poste em todo o estado. Ele ficou conhecido por esse nome porque funciona por meio de alto-falantes fixados em postes. Atualmente existem mais de 100 rádios via cabo no Maranhão. O Gregório é fundador de uma das rádios via cabo da capital.
O veículo, que funciona no bairro do Coatraque, com o passar dos anos se tornou um grande aliado da comunidade. Ela vai ser cada vez mais fortalecida, mas ela já vem fazendo um trabalho muito bom no Coatraque. Hoje a gente conta com parceria com a própria igreja do Coatraque. Eu lembro quando o padre Braulio estava lá, que começou o Círio de Nazaré, nós também anunciamos. O projeto, que beneficia comunicadores e, claro, os ouvintes desses veículos, foi discutido e aprovado na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira, a regulamentação foi concretizada durante solenidade conduzida pelo governador Flávio Dino. Estamos aqui no Palácio com mais de 40 municípios representados, né, nessa sanção dessa lei. E é claro que agora fortalece esse sistema de comunicação em todo o estado do Maranhão. O projeto foi elaborado pela própria Associação de Rádios Via Cabo do Maranhão, antes de seguir para o Legislativo maranhense. Esse projeto ele veio da Sovima, junto com os colaboradores e com a nossa assessoria jurídica, e a gente passou para a deputada Francisca Primo, junto com a assessoria dela. Foi feita uma soma de esforços, uma soma de ideias, para que esse projeto chegasse a ser aprovado lá na Assembleia e viesse hoje para a sanção do governador. Atualmente existem pouco mais de 100 rádios via cabo funcionando em todo o Maranhão. Com a regulamentação desta atividade, é bem provável que outras rádios hoje paradas sejam revitalizadas. Os pequenos produtores da comunicação no âmbito dos serviços de sonorização via cabo, eles trabalhavam na clandestinidade. Então, a partir de agora, com os direitos estabelecidos, eles terão a oportunidade de ter acesso, inclusive, à publicidade institucional, a outras publicidades do meio privado. Isso faz com que melhore a qualidade dos serviços e eles possam ter, como disse, um direito fundamental reconhecido, que é um direito também da população de acesso à informação, de liberdade de expressão. O Tribunal Superior Eleitoral determinou por unanimidade a realização de novas eleições para a Prefeitura de Bacabal. O ministro Luiz Fux, relator da matéria, negou um apelo de José Vieira Lins, eleito em 2016, e derrubou a liminar que o mantinha no cargo. Em outubro do ano passado, o STJ condenou Zé Vieira por improbidade administrativa e dano ao erário sem direito a recurso. Rompeu nesta manhã a adutora do sistema Italuís, na região do Itaquibacanga, na ponte elevatória, que abastece as áreas do Bacanga, Porto do Itaqui, UFMA e adjacências. Uma equipe da CAEMA foi deslocada para resolver o problema. Por meio de nota, o órgão informou que houve rompimento acidental de subadutora de 900 milímetros e que já estão sendo realizadas manobras necessárias para reparo. Os imigrantes resgatados no Maranhão já podem emitir a carteira de trabalho, além de exercer outros atos de cidadania no Brasil. Eles conseguiram também a emissão do CPF através da solicitação da Defensoria Pública da União, que agora tenta o visto permanente para os 25 africanos. De posse desses documentos, eles poderão procurar o Cine para concorrer às vagas de emprego no país como qualquer outro brasileiro. A seguir, Motoclube se prepara para a partida contra a Imperatriz pela Série D do Campeonato Brasileiro. E ainda, exposição com fotografias em preto e branco mostra a beleza e a tradição da história do boi de Maracanã. Um adolescente identificado como Hudson Vitor Pires Fernandes, de 17 anos, foi assassinado hoje com 2 tiros no bairro Coroadinho. Segundo informações policiais, a vítima foi alvejada na região das costas. Radinei Silva Porto já foi preso como principal suspeito pela morte do adolescente. A polícia segue investigando o caso. Em jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2018, o Sampaio Correia venceu o ABC no estádio Castelão. E claro, com transmissão pela TV Difusora para o interior do Maranhão. No primeiro tempo, poucas chances de gol. A melhor delas foi a falta cobrada por Fernando Sobral, que parou no goleiro Rodrigo. O segundo tempo foi mais animado. O ABC teve a chance nesse escorregão do zagueiro Silva, mas Luan mandou longe. Vacilo de um lado e do outro. Na falha do time potiguar, pênalti que o William cobrou. 1-0 Sampaio. E poderia ter sido mais.
O time maranhense abusou do direito de perder gols. A vitória pelo placar mínimo deixou a decisão da vaga para a final em aberto. Foi apenas a primeira partida da semifinal. Na próxima semana, Sampaio e ABC voltam a se enfrentar, dessa vez na cidade de Natal, para ver quem chega à final da Copa do Nordeste. Uma decisão com cara de Copa do Mundo. Tá tudo aberto aí para a gente conseguir o resultado para a gente classificar para a final. Não tem nada decidido ainda. A gente pode fazer história aí indo para uma final. Nossa Copa do Mundo é a Copa do Nordeste. E o Motoclube entra em campo neste domingo contra o Imperatriz pela Série D do Campeonato Brasileiro. Os detalhes com Laércio Júnior. O Motoclube treinou hoje à tarde aqui no estádio do Castelão, visando o confronto do próximo domingo contra o Imperatriz pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, disputado na região tocantina, o Cavalo de Aço venceu por 2-1. Com esse resultado, joga pelo empate para alcançar a classificação. O Moto, para obter o resultado positivo e avançar de fase com o tempo normal, precisa de uma vitória por 2 gols de diferença. Caso repita o placar com vantagem mínima, teremos a disputa nas penalidades. E quando esse momento chega, um jogador experiente, acostumado a títulos e acessos, faz muita diferença. É o caso do goleiro Rodrigo Ramos. Famoso jogo de 180 minutos, né? Os primeiros 90, o Imperatriz acabou saindo vitorioso, jogando em seus domínios, né? E nós temos esse jogo da volta, né? Tudo ou nada para nós. Com um porém, né? O Moto jogando em casa é muito forte. Os números esse ano mostram isso, né? Há muito tempo o Moto não tem um resultado negativo aqui, jogando dentro do Castelão, né? Desde o ano passado. Respeitando sempre a boa equipe do Imperatriz, né? Muito bem montada e dirigida pelo Marcinho, um treinador que conhece o próprio Moto. Mas a gente vai com tudo, né? Para buscar a nossa classificação e manter o sonho do acesso vivo. Moto e Imperatriz jogam domingo, às 5 da tarde, aqui no estádio do Castelão. Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. Há mais de 100 anos levando beleza e tradição com suas matracas e toadas, um dos maiores e mais antigos grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão, o Boi de Maracanã, reúne em uma exposição na capital mais de 50 fotos com registros em preto e branco. Cada fotografia retrata o marco das apresentações em diversos locais visitados pelo Bumba Boi. São mais de 50 imagens com registro preto e branco e colorido. Detalhes que enriquecem a exuberância de um dos bois mais antigos do Maranhão. O centenário Boi do Maracanã é um dos grupos de Bumba Boi mais importantes do Brasil. Essa tradição, movida ao sotaque de matraca, que mexe com as sensações, foi motivação para essa exposição. A ideia foi da pesquisadora Dulce Ferreira. Durante visita a São Luís, a paulista ficou encantada com a cultura do Maranhão, em especial ao Boi do Maracanã. Eu fui afetada pela brincadeira de matraca do Maracanã. Foi o boi que mais mexeu comigo. Um batalhão, né, eles chamam Batalhão de Ouro, aquela multidão de gente brincando. E quando eu cheguei perto, eu não conhecia ninguém, de repente eu era como se fosse membro da comunidade. Para desenvolver o trabalho produzido no período de 1 ano, ela teve a parceria do fotógrafo Raul Ernesto. E esse convite calhou muito, porque eu sempre gostei muito de fotografar a cultura popular, não só no trabalho, não só no cotidiano, mas na festividade também, né? Eu acho que isso é muito encantador, é muito bonito, muito bom poder participar disso tudo. Depois do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, a exposição será apresentada em outros locais. Essa vai ficar aqui e depois vai para o Maracanã. Na Morte do Boi, essa exposição vai estar no Maracanã. E lá em São Paulo eu vou também fazer, na minha universidade, a gente vai circular em outras universidades. A gente também vai levar a pesquisa para a USP, no SESC, né, que a gente tem, lá em Sorocaba tem o SESC, daí a gente quer levar para o SESC e percorrer no estado, né? E no poder de São João. E vale lembrar, a exposição fotográfica A Potência da Alegria do Bumba Meu Boi de Maracanã pode ser visitada até o dia 30 de junho no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, que fica ali na Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís.
Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite.